Hoje eu vou trazer um tema mais prático. Não, santificação é muito prático, mas eu quero trazer algo ainda mais prático, que é a questão do evangelho e a autoestima. É algo que eu tenho visto muito aí, e eu queria trabalhar com vocês hoje dentro desse contexto. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Eu vou usar o texto de Coríntios, porque é o texto que Paulo, de fato, ele não está preocupado com essa cultura externa que quer te levar a inflamar o ego e a viver pela autoestima. A gente vive numa cultura terrível, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ser tratado pela palavra de Deus. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A nossa identidade cristã, a nossa identidade como homem, como servos de Deus, não pode ser formada com base no critério que o homem decide. Nós estamos rodeados de uma cultura que tenta formar a nossa identidade. Nós estamos rodeados de uma cultura que tenta impor para nós o que nós devemos ser. Nós estamos vivendo sempre, Paulo viveu isso aqui nesse contexto, esse momento de querer discutir ou de querer dar respostas diante de pessoas que o diminuíam. Então, assim, sempre vai ter pessoas que vão te diminuir. Entenda uma coisa, na vida, você vai cruzar por pessoas que vão querer te diminuir ou menosprezar. Isso é certo. No seu trabalho, vai ter pessoas que vão te humilhar e vão dizer assim: você não é nada, cara. Se coloque no seu lugar, porque você está pensando que é alguma coisa aqui, você não é nada aqui. Em todos os ambientes vão ter pessoas que vão fazer isso. Agora, qual é a resposta que a gente vai dar? Diante da nossa autoestima que foi inferiorizada, a tentação que nós temos é de querer elevar a nossa autoestima. Mas o Evangelho não trata assim. A gente tem essa tentação de querer se elevar diante de quem nos diminuiu. Poxa, que fulano pensa que é? Eu sou um bom profissional, eu sou um bom pregador, eu sou um bom crente, eu sou um bom isso, eu sou um bom aquilo. E a gente, em detrimento desse juízo de valor que as pessoas fazem de nós queremos dar uma resposta com base na cultura atual. E a cultura atual é o quê? Autoestima. A sua autoestima tem que estar elevada. A sua autoestima precisa ser preservada. E a gente vive em função de tentar preservar a nossa autoestima que foi diminuída por pessoas. A gente vive em função de querer preservar a nossa autoimagem. E a gente sofre por conta disso. Nós, seres humanos, eu e você sofremos por conta disso, porque nós sofremos ataques que às vezes são justos e ataques que são injustos. E essa tentativa de sempre querer nos elevar diante de alguém que está nos diminuindo ou julgando, faz com que a gente saia da rota do Evangelho. Então essa mensagem tem o objetivo de fazer com que você e eu busque não superelevar o ego, mas que eu e você vivamos o Evangelho pura e simplesmente. A nossa tendência vai ser essa. Rapaz, eu sou o melhor profissional.
fulano foi injusto comigo. Aí você tenta provar que aquela diminuição que fizeram em relação a você não tem valor e você se eleva acima das pessoas. Aí que a gente se arrebenta todo, porque o nome do Senhor não é glorificado, e todas as etapas da nossa vida que o nome de Jesus não é glorificado, a gente dá com burros na água. Tudo que a gente faz e não é para a glória de Deus, a gente realmente se arrebenta todo. Por quê? Porque a gente vai querer provar, a gente vai querer mostrar, a gente vai querer se defender, nós vamos querer, de fato, dizer que somos bons, que somos isso, que somos aquilo. Então, isso nos faz um mal danado. Supervalorizar o que os outros pensam de nós é um perigo. Porque a gente pensa assim, nós temos uma falsa consciência do que os outros pensam de nós. E quando a gente descobre que o outro pensa de nós não é aquilo que a gente pensa de nós, a gente fica arrebentado. A gente fala, meu Deus, eu não imaginava que fulano pensava tão assim, o pensamento de fulano em relação a mim, eu pensei que era tão bom, mas o pensamento dele em relação a mim não é legal. Isso te acaba, isso te arrebenta. E como a gente vai tratar isso conforme o Evangelho? Como o Evangelho nos ensina a tratar tudo isso? A sociedade moderna só conhece uma forma de lidar com a baixa autoestima. Ela quer ensinar você a elevar essa autoestima. Aí vem várias palestras e tal, palestras motivacionais, que querem fazer com que você fique elevado, que você fique inflamado, e aí vai, e aí vai, e aí vai. E de repente você está totalmente longe do Evangelho. De repente você está totalmente longe do que Cristo tem como modelo de identidade para a sua vida. Então, conquistar a autoestima é uma grande armadilha. É uma grande armadilha, por quê? Porque quando você busca conquistar a sua autoestima, você vai encontrar sempre alguém para te rebaixar. Aí você vai viver em função disso, de querer provar para todo mundo quem você é. E Paulo, ele vai falar aqui, olha, eu não estou preocupado em provar quem eu sou. Eu não estou preocupado em provar as minhas motivações, porque as minhas motivações serão provadas na volta de Jesus. Na volta de Jesus, as motivações do coração vão ser colocadas na nossa cara. No juízo de Deus, a real motivação da nossa vida, da nossa história, vai ser estampada diante de nós. É o que Paulo está querendo nos ensinar. As nossas ações e motivações, elas serão discernidas. Se hoje as pessoas não conseguem discernir isso, pode ficar tranquilo, vai ter um período que a nossa motivação vai ser colocada em xeque. E o próprio Deus vai fazer isso. E Paulo tinha essa consciência muito pura. Ele tinha uma consciência de que realmente, olha, eu não tenho que provar nada para ninguém. Deus conhece aquilo que eu sou, aquilo que eu estou fazendo. Paulo se recusa a entrar nesse jogo, porque é um jogo. Afirmar a sua autoestima, ou elevar a sua autoestima, é um jogo perigoso, segundo o Evangelho. E Paulo não tem essa preocupação. Ele não quer entrar nesse jogo, é um jogo muito sujo, é um jogo perigoso. E quantas pessoas sofrem na vida por conta desse jogo? Bom, a maior parte do seu tempo é no campo profissional, sim ou não? Você está aqui 1h30 por semana. Então eu tenho que trabalhar no seu dia a dia. A maior parte do seu tempo é na sua vida profissional. E onde você mais sofre é nesse contexto. Onde você mais sofre é nesse contexto. É o contexto onde um quer derrubar o outro. É o contexto onde um quer se afirmar acima do outro. São aquelas reuniões intermináveis na vida profissional que sempre tem um que está mediando os egos inflamados.
Ou sempre aparece aquelas pessoas que dão muito problemas em reuniões, não aceitam nada. São pessoas muito impositivas naquilo que pensam e não abrem mão daquilo que elas acham que é o certo. Paulo se recusa a querer negociar sua identidade. A identidade de Paulo era o padrão do evangelho, ou seja, não pensar mais em si mesmo. O ego de Paulo estava totalmente satisfeito. Por que o ego de Paulo estava satisfeito? Porque o evangelho tomou conta da vida dele. Então, quando o evangelho toma conta da nossa vida, nosso ego fica satisfeito. Quando o evangelho toma conta da nossa história, da nossa caminhada, a gente não quer perder tempo em provar aquilo que nós somos, ou aquilo que nós somos capazes. Simplesmente a gente desempenha aquilo que a gente tem que desempenhar. Às vezes, as pessoas sofrem quando elas estão nessa fase, de querer provar que elas são. Irmãos, fique tranquilo, o tempo vai dizer quem você é. Eu lembro quando eu comecei a pastorear, eu comecei muito novo. E eu enfrentava isso. Poxa, o que esse menino quer? Vamos ver quanto tempo vai durar. Será que vai passar de pelo menos 4 anos? Eu enfrentei tudo isso. Isso a gente enfrenta na vida. A gente não tem que provar nada para ninguém. Tem que fazer o que a gente tem que fazer. Cumpra a sua missão, estabeleça a visão da sua história e vá embora. E o evangelho é o norte para tudo isso. Se a pessoa, a gente não pode ficar em função de querer provar para ninguém. O padrão do evangelho é não pensar mais em si. O nosso ego tem que ter satisfeito. Eu não estou dizendo para você que você tem que se odiar. Não. Mas eu estou dizendo para você que o padrão do evangelho é se anular. É difícil isso. Como é difícil isso? Se anular. Como é difícil entender e viver isso no dia a dia, na prática. Estar satisfeito. Viver. O sentimento que existia na igreja de Corinto era um sentimento anti-Paulo. Paulo corrige essa rota contra uma vanglória. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, e aí vai. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Não tem nenhum pastor melhor do que o outro, não tem nenhum ministério melhor do que o outro. São todos dispenseiros da graça de Deus. Então não classifique ninguém. E não tome partido de ninguém, porque é uma rota perigosa para a sua vida. Paulo corrige uma rota, e essa rota não é só dentro da igreja, essa rota é na vida. Nós somos tendenciosos a tomar partido. Não, aquele chefe lá, aquele é o cara, aquele outro lá é fraco. Segunda carta de Coríntios fala, Paulo fala disso, ele era considerado um cara fraco pelos coríntios, sem expressão. E havia predileções. Só que Paulo não tentou se auto-valorizar em detrimento dessas predileções que ele encontrou. Ele simplesmente disse, olha, minha motivação está com Deus. Paulo não está dizendo que ele era uma pessoa que não poderia ser colocada sob juízo. Ele não está colocando aqui, ó, não toque no ungido de Deus. Não, ele não está dizendo nada disso. Ele está dizendo o seguinte, olha, irmão, as minhas ações e as minhas motivações estão na mão do Senhor. Estão na mão dele, acabou. Estão nas mãos do Senhor. Então a gente vive diante desse mundo que quer dizer que a sua motivação é errada. A gente vive num contexto onde a nossa motivação é colocada à prova. Você vive isso diariamente. Você está se esforçando em alguma área da sua vida e você está sendo julgado pela sua motivação. A motivação dele é vangloriosa. Ele quer poder, ele quer fama, ele quer aparecer. O bom é aquele que está lá, aquele que está aqui. Aquele é um modelo para mim, esse aqui não é modelo para mim. Cuidado. Cuidado com esse tipo de coisa. Que esse é um tipo de juízo que você vai enfrentar todos os dias.
todos os dias nós vamos enfrentar esse tipo de juízo. O juízo que coloca em xeque a nossa motivação. A nossa motivação, a sua motivação é algo muito difícil de se analisar. A gente não consegue entender a motivação correta das pessoas com facilidade, mas de fato a gente exerce um pré-juízo, é o que Paulo fala aqui no texto. É de um pré-juízo da motivação dele. Ele diz, irmãos, olha, não exerçam esse pré-juízo. No final, pode ter certeza que tem alguém que vai vir e vai arrebentar a boca do balão. Jesus. Esse sim vai analisar a real motivação. Então a gente tem que tomar cuidado com as obras que nós realizamos, para que elas não se tornem vangloriosas. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E é uma motivação muito interior. É difícil de se analisar se uma pessoa está fazendo algo para a glória de Deus. Porque a aparência engana. A aparência engana muito. Às vezes uma pessoa tem uma aparência de humildade, de simplicidade, mas só Deus sabe se a verdadeira motivação daquilo que ela está fazendo é de fato uma motivação que agrada ao Senhor, que é para a glória de Deus. E a gente quer entrar nessa rota de se tornar o Deus do outro. A gente quer entrar nessa rota errada de se tornar o juiz do outro, o Deus do outro. Não, acho que a motivação dele não é boa, não. Cada ministério tem a sua importância, irmãos. Tudo que é feito na igreja tem sua importância. Do ministério da filmagem ao ministério de missões, do louvor ao infantil, todos são importantes para a glória de Deus. Não existe um ministério superior ao outro. Não existe um cargo superior ao outro. Todos que trabalham têm de fato que entender que se estiverem fazendo para a glória de Deus, isso é o que é importante. Não existe serviço mais importante do que o outro. Não existe pregação melhor do que a outra. Não existe isso. Existe o Evangelho de Jesus Cristo que nos coloca numa rota de coalizão. O reino deste mundo com o reino dos céus. Essa rota de coalizão significa que o padrão deste mundo é diferente do padrão de Deus. O padrão deste mundo é querer fazer para mostrar ou para provar que você é o cara. O padrão de Deus é o seguinte, o que eu faço, internamente eu faço para a glória de Deus. E o que o outro faz, se é para a glória de Deus ou não, Deus está vendo. Deus está vendo. Existem ações que são subterrâneas. Já viu o governo? Aquilo que o governo faz de forma subterrânea, ninguém vê. E poucos elogios o governo vai ter, qualquer governo no mundo, vai ter por realizar uma obra subterrânea, porque ninguém está vendo. Agora, as obras visíveis, essas são as mais perigosas. Por quê? Porque essas obras que nós vemos no dia a dia, é a que vai gerar mais vanglória na nossa vida. Está vendo aí? Aconteceu. Eu estou fazendo aí o que está acontecendo, ó. Aí, ó, o resultado. Olha aí o que está acontecendo. Todos fazem a obra de Deus, seja de forma demonstrativa, ou seja de forma subterrânea. Tem pessoas que estão orando diariamente pela obra de Deus, são pessoas importantes no reino de Deus. Tem pessoas que estão indo, tem pessoas que estão contribuindo, tem pessoas que estão lendo, tem pessoas que estão buscando o entendimento. Todos os ministérios são importantes. Tem pessoas que estão lá no campo missionário, tem pessoas que estão mandando dinheiro daqui, tem pessoas que estão fazendo aqui, fazendo ali, tem pessoas que estão na cantina, tem pessoas que estão na mesa de som, enfim, tudo isso é importante para a glória de Deus. Tire da sua cabeça que há uma hierarquia de importância no reino dos céus. Essa é uma lógica do reino da terra. Essa é uma lógica da terra. A igreja de Corinto
tinha um orgulho muito forte. Esse orgulho estava cheirando mal. E esse orgulho estava dando o direito dela julgar Paulo. Paulo recebe relatos negativos e repreende esses irmãos, dizendo, olha, está faltando maturidade. Esses dois reinos estão em rota de colisão. Priscila, é colisão ou coalizão? Priscila, é colisão ou coalizão? Colisão, né? E coalizão? Coalizão é harmonia, né? É harmonia. Então, colisão. Obrigado, minha cunhadinha. Minha chegada. Então, essa colisão existe de dois reinos. O crente vai viver nessa rota o tempo todo, reino da terra, reino dos céus. Os princípios do reino da terra é mostrar as obras. O princípio do reino dos céus é fazer obras, simplesmente. Esses dois reinos vão se chocar o tempo todo, porque o reino deste mundo vai querer te impor. Seja assim, faça aquilo outro, para você ser bem visto, para você ser bem querido, para você ser isso e aquilo. O reino de Deus fala assim, o que uma mão faz, a outra não vê. Os coríntios estavam perambulando e Paulo os chama ao centro do evangelho. Eu vejo pessoas desesperadas, pastor, preciso fazer um curso de autoestima, vai estar o cara de São Paulo para ensinar para a gente, vai estar na igreja tal, tal e tal. Pare de perambular e vai para o evangelho. Pare de perambular e vai para a palavra de Deus, que você vai gastar muito menos, muito. Poxa, R$5.000 para o cara falar em 2 dias, aquilo que você aprendeu durante toda a sua vida e não praticou. E outra coisa, usando versículos isolados, descontextualizados, e colocando as pessoas para viver em função deste mundo, colocando as pessoas para viver em função de si mesmas. A autoestima de hoje é essa, é colocar você na rota de si mesmo, é colocar as nossas vidas de acordo com o padrão humanista secular deste século. Querido, o evangelho nos coloca na rota de Cristo. É o que Paulo queria fazer, irmãos, vamos entrar na rota de Cristo. Eu não preciso seguir o padrão deste mundo, de lá eu já vim, para lá eu não quero voltar. Paulo não entra nessa jogada. Queriam diminuí-lo para que ele respondesse com um ego inflamado. Corinto queria julgar os méritos de Paulo, Apolo e Pedro. Quem era o melhor dos 3? Não, esse aqui é o padrão para mim. Não, esse aqui faz a obra de Deus de fato. Isso aqui que é a obra de Deus. Isso aqui que é realmente evangelho. Evangelho é tudo que você faz de acordo com a palavra para a glória de Deus. Tudo. Não dicotomize o evangelho, dizendo que isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Tudo que for feito conforme a palavra de Deus, para a glória de Deus, será bom. Porque é Deus que está sendo glorificado. E importa que Ele seja glorificado através das nossas ações. Paulo, ele não queria receber um apoio partidário de ninguém. Paulo pensou assim, poxa, estão se partidarizando entre Pedro e Apolo, e eu estou aqui, caramba. Paulo diz, irmãos, eu entrego isso nas mãos de Deus, é Deus que julga tudo. Deus aqui conhece a minha real motivação. Então vamos fazer assim. Você está sendo colocado em xeque, a sua vida está sendo colocada nessa encruzilhada, e você está sendo tentado a provar alguma coisa para as pessoas. Saia dessa rota. Essa rota vai te ferir muito. Porque sempre vão escolher, sempre vai ter um predileto. Paulo não entra nesse jogo. Ele está dizendo, olha gente, o meu juiz é Deus, e a minha esperança é uma recomendação divina. Então ele não quer preferências partidárias. Por quê? Porque Cristo na sua vida é que vai realmente revelar os verdadeiros valores. Vai chegar um dia onde os verdadeiros valores que estão em nós serão revelados, serão expostos, nós ficaremos nus. E a nossa motivação vai ser colocada
como espetáculo público. O dia do juízo é um dia do espetáculo público das nossas reais motivações. Então o que precisa ser tratado não é a sua ação. Se as pessoas dizem que a sua ação é vangloriosa, que a sua ação é para se mostrar, que a sua ação é para fazer isso ou aquilo, deixe. Entenda que um dia a sua ação vai ser confrontada diante da sua motivação e vai ser colocada como espetáculo público. Tudo que a gente faz aqui vai ser colocado como espetáculo público. Então não queira provar nada para ninguém agora. Não queira provar nada para ninguém. Eles vão ver. Me humilharam. Tem até uma canção que diz: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vir na bênção vão se arrepender. Porque minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Não queira que a sua vitória hoje tenha sabor de mel. A sua motivação está diante do Senhor. E no dia certo a sua motivação vai ser analisada. A sua motivação vai ser analisada. O Senhor está te sondando agora. O Senhor está te sondando, está me sondando e está consertando essas motivações. A vida cristã é justamente isso. É o sondar diário de Deus para quebrar o nosso eu. Avaliar, é o que diz Paulo em 1 Coríntios 11, quando ele fala da ceia. É a avaliação que nós somos submetidos diante do Espírito Santo. Então o Espírito Santo a todo momento está nos quebrando. A palavra está nos mostrando quem somos. Por que o Evangelho é poderoso? Porque o Evangelho mostra quem você é. O Evangelho te coloca diante de um espelho, é o que diz Tiago. O Evangelho nos coloca diante do espelho. Quando a gente olha para o espelho, a gente diz: caramba, estou gordo. Caramba, realmente eu sou feio, eu sou bonito, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque o espelho não engana ninguém. O Evangelho é isso. O Evangelho nos mostra quem nós somos. O Evangelho realmente ele trata tudo. Então, de fato, diante desse espelho chamado Evangelho, nós somos tratados diariamente. O versículo 1 diz que os ministros são dispenseiros, ou seja, servos do Senhor. Paulo não está preocupado em dizer: eu sou melhor que Pedro. Paulo não está preocupado em dizer: eu sou melhor que Apolo. Paulo não está preocupado dizendo: olha, a obra que eu faço é tão importante quanto a de Apolo ou de Pedro. Ele está dizendo: olha, gente, eu sou servo de Deus, dispenseiro dos mistérios de Deus. No grego tem a palavra responsáveis no sentido de ser encarregado. Uma responsabilidade em relação a Cristo. Foi confiado a Paulo a sabedoria de Deus. No versículo 2, fala da fidelidade que é exigida a ele. No versículo 3, Paulo não está preocupado com o julgamento de Corinto. Ele está dizendo: olha, o Senhor é meu juiz. E esse julgar que ele é submetido aos coríntios é um exame de análise crítica. Crítica temerária. Tem um juízo certo que a Bíblia nos ensina a fazer em relação ao próximo? Tem. Você está vendo seu irmão pecar? Você tem que exortar seu irmão para ele consertar. Mas você está vendo ele pecar. Você está dizendo: ó, o cara está saindo de casa. Está se separando da esposa. Você chega para o irmão: que besteira é essa que está fazendo a sua vida? O cara está fazendo besteira, está fazendo porcaria da sua vida. Você tem que ir lá como cristão exortar. O que Paulo está falando não é esse tipo aqui de juízo, de exortação, de discernir a vida cristã uns com os outros. Paulo está falando aqui de uma crítica temerária. Nós somos submetidos a críticas temerárias o tempo todo. O tempo todo nós fazemos isso, nós cometemos esse erro e nós somos vítimas desse erro. Não estou querendo dizer que você tem que ser vitimizado diante de tudo isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que Cristo é aquele que vai julgar de fato as ações e motivações. E aí que vem o galardão. Quando você quer se justificar perante o outro, você quer receber o seu galardão agora. A autojustificação é a tentativa de receber o galardão antes do tempo. É aí que vem o galardão, mas esse galardão vem depois. No exame que o exame final do Senhor,
Não tem lá a prova do Enem? As provas para entrar nisso, naquilo, no OAB, na medicina, não sei o quê. Tem um exame final. É lá que o bicho pega. É lá que você vai passar pelo fogo. Todo mundo está te vendo estudar. Poxa, 5 anos de curso, 5 anos daquilo. Poxa, lá o cara saindo com a mochilinha e coisa e tal. Eu não estou dizendo que aquele exame lá vai provar o teu conhecimento, não. Eu estou dizendo que aquele exame vai te colocar diante daquilo que você se dispôs a aprender. Concurso não prova conhecimento. Concurso prova competência. De realmente enfiar a cara e entender o que está fazendo. Então, meu querido, de fato esse juízo vai acontecer. E é aí que vai vir o galardão. É aí que vai vir. Eu quero te perguntar uma coisa. A sua ambição, ou a minha ambição, é para a nossa glória ou para a glória de Deus? Você quer isso ou quer aquilo, mas para quê? Para que o seu nome seja elevado? Para que o seu nome seja glorificado? Ou para que o nome do Senhor seja glorificado? O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, se o nome do Senhor está sendo glorificado, a motivação, Deus está vendo. E eu não estou aqui para julgar a sua motivação. Eu estou aqui para te falar que tem alguém que está vendo a sua motivação e é o que importa. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, tem alguém que está me vendo. Essa é a estratégia que a gente usa com as crianças, meu filho, Deus está vendo. Porque criança é danada para querer enganar pai e mãe. Ela vai para o quarto, tudo em silêncio. Aí o pai e mãe de vez em quando jogam um terrorzinho nela, ó, Deus está vendo. Está indo para a creche, está indo para a escolinha, eu não estou lá não, mas Deus está com um olhão em tu lá. Deus está te vendo. Mas é justamente isso que acontece nas nossas vidas. Deus está nos vendo diariamente. O Senhor está nos olhando constantemente. Então o que Paulo fez foi o seguinte, olha, eu não quero viver sob essa tentativa de querer provar nada para ninguém. Eu quero viver para a glória de Deus e que o Senhor me veja. Que o Senhor te veja, meu querido amado. Que o Senhor saiba daquilo que você está fazendo, que o Senhor analise as suas motivações, é isso que Paulo quer nos ensinar nessa noite. A opinião de Deus é que importa. Diante dos julgamentos da vida, temos a tentação de cair na cilada, de querer levantar nossa autoestima, porque ela foi rebaixada, nós estamos tristes. Pastor, não fui valorizado. Na empresa, pastor, não fui valorizado na minha família, eles vão ver. Deus vai me exaltar. Para com isso, Deus não exalta ninguém, Deus exalta a si mesmo. Tudo que Ele faz para você não é para te exaltar, é para exaltar Ele mesmo. Pastor, mas Deus é narcisista? Não, Deus é Deus.